Bem, gente, muito boa tarde a cada um e a cada um de vocês. A ministra Marina Silva, junto com o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin, nós já tivemos ali uma exposição feita pelo Cláudio, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e por André Lima, como do Ministério do Meio Ambiente, em que a gente apresentou os números que eu considero que são exitosos, né? São números contundentes, que revelam a vontade política, a disposição, a convicção que nos move de fato, atingir os compromissos que o Brasil tem estabelecido no mundo, de chegar ao saldo, né, zero de efeitos dos gases estufa em 2050. Esse é um compromisso que é renovado, ainda mais porque nós vamos acolher no ano que vem a COP30 e estamos demonstrando ao mundo que estamos fazendo o nosso dever de casa e ajudando nesse que é um desafio global dos nossos tempos, que é o enfrentamento ao aquecimento global. Então, quero reafirmar uma síntese, né, que Marina fez ali na fala, que nesse assunto o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Ciência e Tecnologia caminham juntos. Nós somos irmãs siameses, eu e a Marina, nesse desafio, porque essa é uma conjugação, né, necessária, e como também Marina destacou lá, é partilhado com 19 ministérios, com os governos, com as prefeituras. Aliás, nós fizemos um esforço hercúleo, não é, principalmente em relação ao Cerrado, que eram números que nos assustavam, e que fizemos reunião aqui no Palácio do Planalto, coordenada pelo ministro Rui da Casa Civil, com os governadores dessa região do Cerrado, que teve efeito prático, e a gente está podendo, às vésperas da COP30, fazer esse anúncio tão importante para o equilíbrio ambiental. Então, era só esse reforço de poder, a partir de agora, ouvir aí todos além do embaixador, que também está aqui conosco na mesa. Bem, dado o adiantado da hora e o atrasado do evento, eu já pedi desculpa no geral e agora em particular a vocês, mas obviamente que vocês compreendem que temos uma agenda bastante intensa por elementos da conjuntura que também é bastante dinâmica, e acho que vamos direto para as perguntas, né? Aqui temos a presença ainda de algumas pessoas. O presidente do IBAMA não está aqui, mas está aqui o Jair Smith, que é a nossa diretoria de proteção ambiental, e o Mauro Pires acabou de sair, mas vocês estão... Ah, está ali. Assentai-vos. Boa noite, ministra. Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters. Estou aqui na frente. Eu queria saber... Bom, essa reunião que teve antes do evento foi sobre os NDCs, né? Eu queria saber se já fecharam um número e quando vai ser anunciado, porque eu sei que, em princípio, ia ser anunciado na COP, o presidente não vai, eu queria saber se ainda vai ser lá, né? E também o presidente da nossa COP, quando é que vai ser anunciado? Bem, foi uma reunião dando continuidade a um trabalho que vem acontecendo ao decorrer de muitos meses, em parceria com cerca de 24 ministérios, coordenado pela Casa Civil, com a coordenação executiva do Ministério do Meio Ambiente, liderado aqui, né, pela nossa secretária de Mudança do Clima, Ana Toni. Enfim, uma discussão com a presença do presidente, do vice-presidente, que vai nos liderar na COP. Na sexta-feira, nós vamos ter mais uma reunião e o presidente Lula fez um compromisso no discurso que fez nas Nações Unidas, de que o Brasil vai apresentar a nossa NDC ainda esse ano, porque nós queremos liderar pelo exemplo, né? E, obviamente, que há uma expectativa, não só por parte da sociedade brasileira, quanto dos países, de que aquele que vai ser o anfitrião possa já levar a sua NDC. Mas o presidente
foi econômico, dizendo que vai ser ainda esse ano. E, obviamente, que o esforço está sendo feito para que a gente possa ir para a COP devidamente calçado, mas tem aí um caminho que está sendo percorrido com muita intensidade, as equipes trabalhando, vários ministérios trabalhando juntos. Em relação à presidência da COP, é uma escolha do presidente da República, ele tem ali o seu tempo e está fazendo isso com muita tranquilidade, né, em relação a essa questão da presidência da COP. Todo o cuidado que estamos tendo é porque nós ainda temos uma COP em curso, né? Aí você já anunciar o presidente da COP como um presidente que está liderando um processo, tem ali uma questão mesmo de não sei nem como chamar isso, né? De respeitar o processo, né? E que seja concluída a etapa do Azerbaijão. É isso, mas eu vou, não é hora de brincadeira essa hora, né? Mas, sabe aquela vez que a gente se arruma toda e a pessoa diz assim, escuta aí, você, dá tempo você dar um jeito no cabelo, né? E aí, poxa, mas eu já fiz o meu melhor. A gente se arrumou todo para esse evento aqui, para falar de desmatamento. Não, eu lembro que quando a gente, né, começou o ano com todas as dificuldades e o desmatamento na Amazônia começou a cair, a sociedade brasileira, com justa razão, cobrando a questão do Cerrado, nós dizíamos que estávamos fazendo o plano de prevenção e controle do desmatamento do Cerrado e tínhamos muita segurança que em um trabalho conjunto do governo federal com os governos estaduais nós iríamos conseguir resultados. Então, a gente está aqui para falar isso. Então, temos aqui uma bancada, o André, enfim, o Capobianco, o Cláudio e a ministra Luciano, para que a gente possa decantar melhor esses dados que eles não são mágicos, né? Eles são fruto de muito trabalho com uma atitude, que é de fazer política pública com base em dado e evidência. E isso funciona, né, priorizando os recursos financeiros, os recursos humanos e, principalmente, combinando várias ações e políticas diferentes. Estou incentivando aqui as perguntas. Né? Boa noite, Paula Ferreira, do Estadão. Ministra, a gente viu essa queda, né, no Cerrado, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que estamos num contexto de muitas queimadas, né, no Brasil e tudo mais. Eu queria que a senhora falasse um pouco a respeito dessa questão, né, de como vocês vão fazer para contornar essa questão das queimadas, porque um dos pontos que o governo colocou como prioridade seria a criação, por exemplo, da autoridade climática, e a gente não sabe em que pé que isso está. Então, queria saber, nesse âmbito, né, da queda do desmatamento do Cerrado, como que vocês pretendem complementar esse combate. E a outra pergunta, ministra, é em relação à eleição do presidente Donald Trump, como que isso afeta as negociações climáticas? É a famosa 3 em 1, né? O André vai falar sobre queimadas e depois eu faço aqui. Então, boa noite, Paula. Então, sobre os incêndios, né? Os incêndios passam a ser, sem sombra de dúvidas, um dos nossos maiores desafios para o alcance da nossa meta do desmatamento zero, né? Porque, de fato, não adianta ter desmatamento zero e ter incêndio na floresta que a gente deixou de, né, salvou, né, da derrubada. Então, esse passa a ser, invariavelmente, um grande desafio para todos nós. Nós, com a aprovação da Lei de Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, estamos trabalhando desde a sua aprovação, na sua regulamentação, na implementação do COMIF, que é o Comitê de Manejo Integrado do Fogo, nas primeiras regulamentações que vão definir instrumentos estruturantes para o enfrentamento desse desafio como um problema já agora, vamos dizer assim, que chegou, infelizmente, para ficar. E em todos os biomas, não apenas no bioma amazônico. Então, nós devemos ter aí, entre janeiro e fevereiro, 3 resoluções definindo
parâmetros, né, de manejo integrado do fogo, que a gente chama, ações preventivas, ações de preparação, ações de combate, né? E, dentre essas ações também, uma regulamentação definindo quais são as ações de prevenção obrigatórias que todo proprietário rural também tem que adotar, na lógica de responsabilidade compartilhada. O que a gente está querendo dizer com isso? Nós não vamos resolver o problema dos incêndios no Brasil de cima para baixo. Não vai ser triplicando o número de brigadas, triplicando o número de aeronaves que nós vamos resolver o problema do fogo. Nós precisamos construir o que no exterior está se consolidando, são comunidades resilientes ao fogo. O que é isso? As regiões mais críticas, a gente precisa de baixo para cima, prepará-las para o primeiro enfrentamento. Um grande incêndio começou potencialmente com um fósforo, com um isqueiro, com um primeiro foco de calor. Se a gente estrutura de baixo para cima, a gente diminui significativamente o número dos chamados eventos de incêndio extremos, que são aqueles que o governo federal acaba sendo inevitavelmente, invariavelmente chamado a atuar. Nesse ano foram mais de 1.300 incêndios extremos, que nós atuamos, né, praticamente extinguindo todos, ainda tem alguns em curso, né? Então, é a implementação da nova lei que vai nos fazer com que a gente se prepare para esse novo normal, que é um novo normal de mais seca, de vegetação nativa mais vulnerável aos incêndios. Só complementando rapidamente, o André colocou já o planejamento, mas eu queria lembrar aqui que neste ano nós exercitamos uma ação inovadora no Pantanal, e apesar de todos os prognósticos e cenários que mostrariam que esse ano no Pantanal seria pior que 2020, que foi o pior ano até então registrado, nós conseguimos inverter a curva e conseguimos controlar os incêndios no Pantanal, ficando abaixo de 2020. Então, nós fizemos um bom teste dessa experiência de articulação com os governos estaduais e municípios e o governo federal, que vai ser muito inspirador para esse esforço agora em nível nacional. Só para vocês terem uma ideia, né? Quando a gente pega a questão dos incêndios na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal, dos 3.096, nós atuamos com 3.096 profissionais, sendo 2.256 do IBAMA, 250 da Força Nacional de Segurança, 590 do IBAMA e do ICMBio, né, os 2.256, 590 das Forças Armadas, e nós tínhamos ali, né, uma grande quantidade de incêndios, cerca de 1.230 frentes de incêndios, né? 1.232 incêndios. Desses 1.232 incêndios, 1.051 estão extintos, 116 controlados. E quando a gente soma os extintos e os controlados, nós temos 94,7% dos incêndios em situação de extinto ou controlado. Isso foi fruto de um trabalho muito grande. Obviamente que a gente ainda tem situação de incêndio, sobretudo ali na região do Pará, não é? Mas, se não tivéssemos tido a capacidade de juntar a ação de combate ao incêndio, a ação de dissuasão, com mais investigação, com mais presença do IBAMA, do ICMBio, para inibir as pessoas e da Polícia Federal, essa situação teria sido incomparavelmente pior. E um fator fundamental, se não tivesse essa redução do desmatamento, a grande quantidade de foco, de calor e incêndios, consequentemente, seriam incomparavelmente maior, também juntando com todos os fatores climáticos que a gente teve que enfrentar. E esse aprofundamento cada vez maior para um fenômeno que nós sabemos, não é, vai se tornar cada vez mais intenso e frequente da mudança do clima, com certeza é o trabalho que estamos já programando, como disse o secretário Capô e André aqui.
em relação à questão da autoridade climática, eu até falo muito, né, com vocês quando tenho a oportunidade, é que sempre se fala da autoridade climática. O que nós estamos trabalhando é com uma governança climática que o componente de enfrentamento à emergência climática é muito forte, né? Se eu posso falar, nós estamos pensando algo num sistema, onde a gente tem, não é, a figura jurídica da emergência climática, o marco jurídico da emergência climática, criando esse marco jurídico que não existe para que a gente possa fazer a gestão do risco, em vez de apenas a gestão do desastre. Em seguida, a gente tem a questão de um comitê técnico-científico para dar suporte a toda essa ação climática, principalmente olhando para os 1.942 municípios que são vulneráveis, olhando para o cumprimento de ações na área de mitigação, adaptação e preparação. E ainda nós temos o Conselho Nacional de Segurança Climática, que é algo semelhante ao CONSEA, para que a gente possa vertebrar o sistema com atribuições para o governo federal, os estados e o município. E a autoridade climática entra como o operador desse sistema, dessa governança. Então, é algo, como eu disse, bastante complexo, que suscita um debate, porque você está criando novos conceitos, novos paradigmas, e está na Casa Civil sendo feita essa finalização desse conjunto de medidas que foram sugeridas pelo Ministério do Meio Ambiente após um intenso debate com alguns setores do próprio governo, e até mesmo ouvindo o Tribunal de Contas, Ministério Público e outros órgãos que nos ajudaram a ter esse olhar, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério de Desenvolvimento Regional, além de outros setores de governo que nos ajudaram a pensar nesse primeiro, digamos assim, nesse primeiro encaminhamento que foi feito. Em relação à eleição do americano. Bem, nós temos uma governança climática que é muito forte no mundo. Vocês sabem que na época do governo do presidente Bush existia quase que era um tabu, não se podia nem falar a palavra biodiversidade, mudança do clima. Mas, mesmo assim, a governança climática avançou no mundo. No primeiro governo do presidente Trump, né, em que pese a posição dele em relação a esse tema, também tivemos avanços significativos da governança climática global. Inclusive porque nos Estados Unidos os estados são independentes e muitos estados podem fazer as suas políticas de enfrentamento à mudança climática independente do governo federal. É claro que é melhor quando se tem um alinhamento interno, como temos aqui no Brasil. O governo do presidente Lula tem compromisso com a agenda climática e, obviamente, que os estados subnacionais se sentem acolhidos, e é um processo de retroalimentação. Então, o que eu posso dizer é que a governança climática deve continuar avançando, né, agora mais do que nunca, e os países que já têm compromisso com essa agenda devem cada vez mais liderar pelo exemplo, e o Brasil, né, está trabalhando para cada vez mais ampliar e aumentar, né, aquilo que nós chamamos de resultados, porque durante esse tempo todo era mais processo, regulações, algumas estruturas e arquiteturas. A partir de agora, nós temos que ter implementação, que se expressa nas NDCs ambiciosas até o início desse ano de 2025. O Brasil, como já disse, o presidente tem um compromisso de apresentar as nossas ainda esse ano, e também em meios de financiamento, principalmente pensando países vulneráveis, e o atendimento dos compromissos enfim, do consenso dos Emirados Árabes Unidos, triplicar renovável, duplicar a eficiência energética, fazer